A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros que se divide entre o Antigo e o Novo Testamento. Neste programa já falámos de livros e personagens do Antigo Testamento e por isso eu penso que ainda nos falta dar um lamiré um pouquinho maior sobre os livros do Novo Testamento. E o livro que nós trazemos hoje, como tu já podes ver pelo título, gera algumas controvérsias, principalmente no que se trata de teólogos chegarem a acordo sobre quem o escreveu. E como boa malta curiosa que nós somos, vamos detalhar mais este assunto com o Marcos Silva, que é missionário e líder da Jogo com Farol. E eu, sou a Ana Margarida, e começa agora mais um Entre Linhas. Marcos, antes de nós passarmos para a questão que mais arranca cabelos dos estudiosos, vamos dizer assim, e que tu tens uma opinião fortíssima e bem defendida, pelo que eu já ouvi dizer, seria muito bom nós começarmos por explicar qual é que é o objetivo principal desta carta. Isto porque nós estamos diante de uma data histórica muito complicada para os judeus, que já estavam prestes a assistir à destruição de Jerusalém. Não esquecendo que lá está, a questão do templo é muito importante por causa de todos os ritos da cultura judaica e que mais tarde veio a ser destruído também. Então, sendo assim, qual é que é o propósito pelo qual esta carta foi escrita? Essa carta, então, na verdade, se podemos chamar de carta, porque isso para mim também não, talvez seja mais difícil colocar, ou tão difícil quanto encontrar um autor para esse escrito, o é também para categorizar isso como sendo uma carta, porque não obedece ali aos critérios que devem ser preenchidos para enquadrarmos uma literatura dentro desse gênero literário, né? Então, colocar isso como uma carta em si já é uma dificuldade, mas gosto de pensar em Hebreus como uma pregação, porque é isso que parece também que o autor vai falar lá pelo capítulo 13, né? No final da carta ele vai dizer para que os leitores, no final da escrita ele vai dizer para que os leitores atentem para a exortação. Então eu acredito que essa exortação propõe-se a demonstrar qual é a maior riqueza, né, do cristão, que é a sua posição em Cristo e a necessidade de permanecer, né? Nós vamos encontrar aí durante toda a carta algumas advertências, né, sobre não desviar-se das verdades ouvidas, sobre não endurecer o coração, sobre não ser tardios em ouvir, né, advertência contra viver deliberadamente em pecado, advertência contra o separar-se da graça de Deus. Tá? Então, é um livro de exortação, no melhor sentido que essa palavra possa ter, né? É um livro de encorajamento para, como tu bem disseste, cristãos que estão a passar por momentos de perseguição, quem sabe até pensando em voltar atrás, em retroceder na sua fé em Jesus Cristo por conta da perseguição, do sofrimento, e essa tônica do sofrimento, da perseguição, é muito forte dentro do espírito, tá? Então, é um livro, para mim, que se propõe a mostrar a condição superior em que o cristão vive agora em Cristo, nessa nova aliança, firmada através do sangue de Jesus Cristo, bem como uma advertência a permanecer, né, uma exortação a permanecer firme, um encorajamento para permanecer firme na fé em Jesus Cristo, e não apostatar, não voltar atrás dessa fé. Exatamente. E agora, a próxima pergunta é porque, na verdade, é mais é uma morrinha minha que eu preciso de ver esclarecida, digamos assim, porque talvez eu não seja a única a pensar isto, mas eu quando olho para Hebreus faz-me lembrar muito também Romanos, como também me leva muito para Gálatas. É quase como se... É aí que fica também a confusão de quem é que escreveu ou não, porque parece que andam todos ali na mesma linhagem. Mas também se estamos a falar do mesmo evangelho, obviamente que estamos a falar da mesma linha. Mas é curioso que, por exemplo, vamos pegar então
nesses livros foram escritos para públicos diferentes, com motivações completamente diferentes. Mas no meio disto tudo, lá está, existe essa beleza que estas cartas revelam, que se calhar nós podíamos até mencionar que é mesmo a beleza do Evangelho de Cristo, que alcança qualquer grupo. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Tendo em conta que uns são judeus e outros eram pagãos, que se iam convertendo. Sim, a verdade é que essas cartas, ainda que com uma fraseologia diferente, um grego diferente, um emprego de terminologias diferentes, como as cartas que citaste, Romanos, Gálatas, em comparação com Hebreus, as três cartas trazem um forte apelo à cultura judaica e remete sempre o leitor a questões antigas, a fundamentos, né, Uhum. da fé cristã, porque, querendo ou não, nós recebemos como herança muitas coisas por tradição do judaísmo. Uhum. Então, tanto Gálatas, Paulo em Gálatas, em Romanos, ele vai trazer, né, muita carga histórica, muito material histórico, muita contextualização, ou até mesmo aquilo que foi uma das grandes dificuldades que a igreja primitiva já enfrentava, e depois Paulo também enfrentou, que foi essa reinterpretação, essa releitura do Antigo Testamento na perspectiva do advento do Messias. Uhum. Então, perceber o Antigo Testamento à luz de Jesus Cristo, perceber a antiga aliança à luz da nova aliança, é que torna essas cartas um bocado parecidas, porque parece ter sido o esforço dos autores ou do autor, se as três têm o mesmo autor. E a beleza disso tudo, para mim, reside exatamente na totalidade da história de Deus, na integralidade da história de Deus, né? Nós dividimos a história, mas Deus vê a história num plano único, desde Gênesis 3:15, lá do proto-evangelho, né? Quando ele promete que da semente da mulher nasceria um que tiraria o poder, né? Esmagaria a cabeça Cabeça da da serpente, serpente. né? Então, para mim, a beleza está nessa continuidade, no Deus que escreve a história, no Deus que, ainda que muitos possam pensar que está alheio aos acontecimentos da história humana, ele continua sentado no trono e ele continua a escrever a história, e a história caminha para o fim pretendido por Deus, não pelos homens. Essa é a grande beleza dessa continuidade da história. Nem mais nem menos. E é curioso porque este livro ele está muito bem estruturado, e conseguimos ver, obviamente, boas advertências. O Marcos, inclusive, já falou sobre isso, sobre a importância de não apostatar, e essa é uma das advertências bem grandes. É contra essa apostasia, e nós vamos ver isso no capítulo 6 do livro. Então, a minha pergunta agora é: nós sabemos perfeitamente que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e obviamente ela é mais atual do que qualquer jornal. A questão está, quão atual é esta advertência sobre a apostasia? Talvez seja Yeah. polémico perguntar isto, mas é necessário. Sim, a verdade é que todos nós, todo cristão, em todo tempo, e antes mesmo de nós cristãos, o povo da aliança, né, da primeira aliança, os descendentes de Abraão, eles sempre foram tentados também a apostatar, né? Uhum. Por quê? Porque nós somos seduzidos pelas facilidades e pelas comodidades, né? A considerar desde a entrada do povo de Israel na Terra Prometida, quando eles deixaram de expulsar todos os habitantes que lá estavam,
obedecendo assim a ordem de Deus, né, de expulsar todos os moradores da terra. Eles preferiram ficar com eles porque parecia de alguma forma que seria favorável tê-los ali, aí mais confortável. Então, a verdade é que nós, seres humanos, gostamos daquilo que atrai os nossos olhos, e a Uhum, verdade é que o mundo oferece um prato visualmente bastante atraente uhum, aos olhos e aos nossos sentidos. Nós somos muito sensuais no sentido mais estrito da palavra, né? Nós somos uhum, movidos por sentimentos, somos movidos pela urgência de atendermos aos nossos instintos mais básicos e mais talvez animais, mais uhum, naturais. uhum, Então, a advertência de não apostatarmos, eu acho extremamente relevante para os nossos dias, porque porque nós somos cercados de oportunidades. Nós uhum, temos convites e apelos diariamente a apostatar da fé. E apostatar da fé não é propriamente virar as costas totalmente para Deus, de uma uhum, forma definitiva e radical, mas acontece geralmente de forma gradual, né, paulatina, de forma muito leve, muito sutil, quando nós cedemos aos nossos instintos, né, quando nós uhum, incluímos o Evangelho, quando nós barateamos a graça de Deus, né, achando que porque vivemos na era da graça, porque estamos debaixo da graça, achamos que tudo tornou-se mais fácil. pelo contrário. Exatamente, é o contrário, porque quando Jesus diz lá, né, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, mas eu vos digo que se no vossa mente vocês pensarem mal do vosso irmão, vocês já são assassinos. Então Jesus Uhum, eleva a fasquia, né? Ele tira o pecado da ação e joga para as intenções. Tá? uhum, uhum, Então, essa advertência contra a apostasia, ela deve ser uma luz amarela que pisca constantemente na mente do cristão, a lembrá-lo de que a apostasia não vai acontecer de uma hora para outra de forma radical, mas ela vai acontecer em cada decisão que tomamos, nas pequenas decisões do dia a dia, né, que tomamos e que são contrárias, né, aquelas concessões que fazemos quando nós somos totalmente permissivos conosco mesmo, né? Quando uhum. fugimos das disciplinas cristãs, da prática cristã, nós vamos paulatinamente apostatando da fé. E eu acho que a carta, né, o que esse escrito aos Hebreus é extremamente relevante nos nossos dias para nos lembrar disso. Nós somos perseguidos na nossa fé diariamente, mas a nossa posição em Cristo, ela é altamente superior a qualquer outra posição que este mundo nos possa oferecer. O prazer da intimidade com Deus é altamente superior a qualquer prazer que este mundo nos possa dar. Sem dúvida alguma. E será que é por isso que, por exemplo, é um capítulo que está mais à frente, obviamente, mas é um dos capítulos mais pregados e mais conhecidos deste livro, que é o capítulo 11. Eu, pronto, gosto sempre de dizer que a malta gosta muito de ler este Hall of Fame, parece Sim, mesmo. ah, mas será que é por isso mesmo que o escritor deste livro deixou isso bem explícito? Todos aqueles que pela fé sim. avançaram, pela fé foram considerados heróis, exatamente é para essa motivação de não apostatar, ou será que há outra importância pela qual isto foi aqui mencionado? Sim, eu acho que também por isso, Margarida, é importante essas pessoas estarem ali, no sentido de que essas pessoas trazem consigo mesmas, a carga da humanidade, né? Porque todas elas eram tão humanas quanto nós, e estavam Uhum, expostas no seu tempo, a perseguições, a dificuldades, a tentações, a distrações, assim como nós somos no nosso tempo expostos a todas essas coisas. Elas estão ali para nos lembrar que, não obstante
a carga da humanidade que trazemos sobre nós e a propensão que temos para as facilidades, como anteriormente falávamos, ainda assim existe um prêmio pelo qual vale a pena correr, Uhum. vale a pena lutar, e essas pessoas são exemplos de que, mesmo em detrimento da nossa humanidade, Deus, ele é o herói de todas as coisas, né? Uhum. O capítulo 11 pode ser conhecido como a galeria dos heróis, né? Mas nós sabemos que o grande herói da história é o próprio Deus. O Uhum. herói de toda a narrativa bíblica é Deus. Então nós não podemos, não precisamos nos fatigar tanto com a nossa falta de heroísmo, né? Por quê? Porque nós somos apenas vasos, nós somos apenas Uhum. instrumentos, nós somos apenas contadores da história de Deus, nós somos coadjuvantes neste grande teatro, nessa grande encenação, né, do plano de redenção. Então eu gosto de olhar para estes homens, porque eles me enchem de esperança. Uhum. Ao olhar para eles, eu vejo neles a humanidade a humanidade deles, ao mesmo tempo que vejo a grandeza de Deus, do Deus que usa homens imperfeitos para colocar em prática o seu plano perfeito. Deus é o grande herói de toda a narrativa bíblica, e aqueles homens estão ali para lembrar-nos disso. Deus é o herói, nós somos apenas coadjuvantes. Isso é fantástico. Eu acho que só por aí nós já podemos terminar com essa frase que tu disseste, que é nós não precisamos nos fadigar no nosso heroísmo. Eu acho que isso aí foi um soco no estômago e agora quem ouviu que aguente. É só isso que eu tenho a dizer. Mas agora sim, porque nós não podemos mais deixar os nossos ouvintes nessa expectativa. Existem especulações de que talvez tenha sido Paulo a escrever. Outros dizem também que pode ter sido Barnabé. Lutero, inclusive, defendeu muito que possa ter sido Apolo, mas Uhum. há também quem pense que tenha sido Priscila e Áquila, e então talvez outro pai da igreja primitiva. Mas na Uhum. tua opinião, quem é que escreveu? Porquê é que tu pensas isso? Por que razão é que tu pensas isso? Qual é que é a tese que tu defendes? Quem é que escreveu Hebreus para ti? Sim, eu gosto muito do pensamento do Lutero. Eu acho que Apolo ele se enquadra bem dentro do perfil do escritor aos Hebreus, porque ele era, dizem Atos que ele era um homem eloquente, cheio do Espírito Santo, né? Ele era natural ali de uma região que falava muito bem o grego, e nós sabemos que o grego empregado na escrita aos Hebreus é o melhor grego É diferenciado. É. é diferenciado, mas eu acredito que Lutero chegou um bocado atrasado, só 15 séculos depois. Eu fico sempre na dúvida e naqueles momentos em que eu não consigo estar totalmente certo por, por argumentos lógicos. A minha tendência é sempre ficar com aqueles que mais próximos do evento viveram. E como também gosto muito de história e acho que a história que tem muito a nos ensinar, eu fico sempre com aquilo que os patriarcas ou os patristas, né, Uhum. defendem. Neste caso, o Clemente de Alexandria, Orígenes, o próprio discipulador do Clemente de Alexandria, é um presbítero chamado Antenor. Eles defendiam a escrita paulina, né? E eu defendo também a Paulo, ainda que fuja um pouco ao estilo, né? Mas acho que Uhum. Paulo tinha os seus motivos para não seguir a sua linha de escrita e até mesmo a estruturação das cartas que enviava. Eu acho que ele tinha os seus motivos, ele tinha lá as suas desavenças
com os judeus, ele era conhecido como o apóstolo aos gentios. Então, eu acho que ele também já escreve num período posterior da sua vida, com um temperamento talvez um bocado mais ameno, o que é característico da idade, né? Uhum. Então, eu fico com Paulo. Agora eu estou aqui a pensar, será que ele não fez isso tipo carta anónima? Porque lá E está, ele tinha esse pega-leva com os judeus, obviamente, porque ele era conhecido como os apóstolos aos gentios, então agora fico a pensar, será que não sim, foi sim. a Não, carta anónima é uma possibilidade porque ele tinha lá os grandes perseguidores de Paulo, na verdade, foram sempre para os os judeus? judeus, né? E como eu acredito que em todos os tratados de Paulo, em todos os escritos de Paulo, a intenção era esta. Ele queria que as pessoas prestassem mais atenção naquilo que ele estava a dizer do que em quem estava a dizer, né? Uhum. Mas aqui ele sabia que enfrentaria talvez alguma dificuldade em alcançar isso, porque os judeus olhariam sempre para essa carta com o pressuposto de que, ok, é Paulo que está a escrever e ele tem uma visão diferente do evangelho do que Uhum. aquilo, do que a tradição, né, do que os cristãos ali de Jerusalém, talvez. Então, talvez por isso ele tenha ocultado a autoria e mudado um bocado aí a estrutura e feito mais escrito mais num estilo de tratado, né, com grego diferente, uma abordagem diferente, com palavras diferentes, num tom diferente, para que as pessoas conseguissem focar na mensagem e esquecer um pouco quem está por detrás da escrita, porque no final das contas também é o Espírito Santo que está a conduzir tudo, ele é o grande autor, né? Ele entra com a fiabilidade do escrito, enquanto que os homens entravam com a forma. O Entre Linhas contou com a participação especial de Marcos Silva e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.